Convertei-vos, nos diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã, uma ótima quinta-feira para você. Estamos começando a Quaresma, esse tempo forte de conversão, de arrependimento, de reconhecer a nossa pequenez, a nossa limitação e abraçar a misericórdia do Senhor. Vamos meditar hoje o evangelho que está em Lucas, capítulo 9, versículos do 22 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Tempo de conversão, tempo da Quaresma, é tempo de reconhecermos de fato que viemos do pó e para o pó retornaremos. Quantas vezes nessa vida, tantas preocupações, tantas buscas nos afastam de fato do essencial, nos afastam de Deus. E Jesus, ele veio justamente com essa proposta de nos reconectar, de nos religar ao Pai que nos criou. E por isso que Jesus, no evangelho de hoje, ele vem trazer as suas orientações, vem preparar os seus discípulos. Ele começa justamente dizendo que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei. E ele já prepara o coração dos discípulos, dizendo que ele vai ser morto, mas vai ressuscitar no terceiro dia. E Jesus traz essa antecipação, falando de todo esse calvário, todo esse caminho de dor que ele vai passar, justamente para nos preparar, justamente para preparar os discípulos, porque ele diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Todos aqueles que estão seguindo a Jesus têm a sua cruz. O nosso mestre, o nosso líder, carregou a sua cruz. E ele não nos promete um mar sem tempestade. Ele não nos promete uma vida sem a turbulência. Não, pelo contrário, ele nos prepara para a cruz. Ele nos prepara para renunciar à nossa própria vontade, os nossos próprios prazeres, o nosso próprio desejo. E é por isso que o tempo da Quaresma é um tempo tão oportuno para a gente abrir mão e assumir de fato o controle da nossa vida, não buscar apenas aquilo que a gente gosta, aquilo que nos dá prazer,
mas que a gente busque de fato se aproximar de Jesus, se aproximar de Deus, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde, ou seja, quem entrega a sua vida por amor ao Cristo, esse vai salvar. Então, o Senhor nos garante, nos afirma, que quem entregar a sua vida por sua causa, esse a salvará. E por isso que ele encerra com a frase que eu iniciei a reflexão. Se você não quer carregar a sua cruz, se você não quer renunciar a si mesmo, você vai ter uma vida de prazer, uma vida na sua própria emoção, seguindo a sua própria razão. E aí o versículo 25 diz: com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? E é baseado nesse versículo que eu construí um pensamento para mim e que eu acredito que faz muito sentido, Eu quero conquistar muitas coisas, eu tenho muitos planos, eu tenho muitos sonhos, mas sem Deus eu não quero realizar nenhum deles. Se for para eu conquistar algo e me afastar do amor de Deus, eu prefiro não conquistar. Por quê? Por causa justamente desse evangelho e desse versículo que diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde, se destrói, se ele se desconecta dele mesmo? De nada adianta. E é nessa busca e é nesse desejo que eu quero desejar para você uma quinta-feira abençoada, uma quinta-feira que nós possamos reconhecer quais são as cruzes que nós temos no nosso dia a dia para carregar, e carregar confiantes que o nosso líder, o nosso Senhor, ele carregou essa cruz primeiro, e como ele carregou, nós também devemos carregar a nossa, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem entregar a sua vida por causa do Cristo, esse a salvará. E é esse o desejo para mim, para você, para as nossas famílias, que nós possamos de fato fazer sempre a vontade do Cristo, não a nossa. Renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade daquele que nos amou primeiro. Uma ótima quinta-feira para você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.